Continuo aqui mais uma vez, aproveitando essa manhã de 21 de abril, né? Dia da morte do Tarsila do Névio, da morte dos Tiradentes, uma data importante. Infelizmente, nós não estamos vendo nenhuma comemoração, né? Antigamente tinha Vicile Rivet, você lembra, né? Não sei hoje, nem nada, nós somos aqueles faziam, mas tudo bem. Quando o senhor chegou em Pirapora, o que foi que o senhor viu? O que o senhor encontrou por aqui? A central do Brasil, que era muito importante, né? Entende? A navegação estava na melhor forma possível, transportando passageiro de carga do norte para o sul, né? Aqui, Pirapora, o Rio São Francisco era a estrada real para o Rio Nosso Salto, porque não tinha o Rio Buenos Aires, nada, então todo mundo tinha que passar por aqui. Então, Pirapora era uma cidade muito importante, exatamente para esse elo do norte para o sul. Você tinha quantos anos quando você chegou? 6 anos de idade. 6 anos de idade. É. Então, naquela época, como é que era a história dos cariris que o senhor já ouvia, que eles te contavam na escola, ou os mais antigos falavam sobre isso, né? O que aconteceu? Como é que foi? Não, mas as histórias são a mesma. As histórias são a mesma que está escrito na história de Pirapora, dos Índios Cariri. E chegaram, e quando o Salmeirão chegou aqui foi em 1678. Então aí é que começou a história de Pirapora, 1678. Com a chegada de Salmeirão Poeira. Porque os Índios Cariri ninguém sabe quando chegaram aqui. Já estavam aqui. Né? Esse aí ninguém sabe, né? Agora, os bandeirantes Salmeirões, isso todo mundo sabe, foi em 1678 que chegaram aqui. Aí que começou a história de Pirapora. O senhor lembra mais ou menos quantos vapores tinham na época, quando o senhor começou a sua adolescência, juventude? Vocês pegavam ou não pegavam? 36 vapores. Eu conhecia. Você navegou nele, não? Não, eu não. Nego. Porque eu nunca fui. Vocês enganam comigo, pensa que eu sou vaporeiro, mas eu não sou vaporeiro. Mas eu não engano, você era cansado. Não, meu caso é. Olha assim, eu tenho conhecimento com a navegação, talvez até mais do que os povos vaporeiros. Porque eu fui chepeiro de vapor. Eu comi lá do vapor, sabe? Menina, sabe? Tudo bem. Então vamos esclarecer ali, ó. Vamos esclarecer. O que é chepeiro de vapor? Comi lá no vapor. Os marinheiros falaram, não vai em casa não, Zé Pedro. Fica aqui mesmo, tal, vamos ficar por aqui. Come aí mesmo. Aí eu comia, né? Que tipo de serviço você fazia nos vapores? Nenhum. Eu ia engraxar. Engraxar. Eu ia falar, você está passeando lá? Mas aí um dia meu pai passou com uma canoa cheia de lenha, vindo de lá da Raitel, que nesse tempo não tinha gás, né? O combustível era lenha mesmo para fazer a comida. E meu pai me viu com a panela entre as pernas comendo. Aí meu pai só deu só uma pisada assim. Quando eu cheguei em casa, ele não me deu uma turva por causa da minha madrasta. Ele falou, aqui tem o feijão, tem o arroz. Não vou dizer que todo dia até a carne tem um pedacinho de osso, mas você vai comer aqui, não é se está no vapor não, senão você vai estar viciado lá no vapor. Vai ficar viciado, vai ficar igual menino de rua hoje em dia, né? Então o senhor estava contando assim, o senhor estava comendo com a panela entre as pernas, aí seu pai passou de canoa carregada de lenha, madeira, e deu uma piscada para mim, deu um sinal para mim não ficar ali, para ir embora para casa. Aí eu fui. Quando cheguei em casa, ele não me bateu porque a minha madrasta não me deixou, mas falou, você não vai comer mais de vapor, você vai comer aqui. O feijãozinho, o arrozinho, o que tiver, mas é aqui, para de você gosta de comer de vapor, quando está investindo. Quando o senhor começou a trabalhar mesmo, para ganhar um dinheirinho, você não era no cabaré do Luiz, não. Antes disso, você ganhava o dinheirinho como engraxado. Com o que mais você ganhava dinheiro? Para poder fazer um biquinho aqui, um biquinho... Pegar mala na estação e nos vapor. Pegar mala e carregar nas estações e nos vapor. E na época, o pai dos hotéis tinha fama. Era só o internacional. Ó. E o Bahia. Hotel Internacional. Mais antigo, né? Então, mais antigo, já até meu. O Hotel Bahia eu não sabia que era tão antigo assim. Não, é antigo. Só que o internacional é mais, né? Mas olha, esse é o primeiro. A primeira. Seu Zé, me conta uma coisa. Aqui onde é que nós estamos hoje? Nós estamos gravando aqui em frente a áreas de evento. O que tinha aqui naquela época? Isso aqui era o quê? Era um matão puro, muita pedra, não sei o que aqui. Olha, hoje tinha algumas casas já nessa região. É exatamente aqui onde nós estamos. Eu morei aqui para ir para a escola em 1941. Eu morei aqui, tinha um conjunto de casa aqui da filhada Piduca.
finada Manelina Barbosa, finado Viduca. Então aqui tem um bocado de casa, morava Zé Barbosa, morava finado Jordelino, morava diversas pessoas, Dona Inácia, uma velha por nome Nata, a mãe do Rafael que tinha ele, eu esqueci no momento o nome dele. Então eu morei aqui em Fita Pensão Piduca, exatamente nesse local aqui, aonde começou essa hora aqui. Eu morei aqui esses 3 anos, depois que meu pai comprou aquela casa ali em 42, aí eu mudei pra lá. Desde 42 que eu moro ali, ó, ali na Deus Terreiro, viu? Deixa eu perguntar pro senhor, nós estamos aqui perto da Matriz. O senhor lembra da primeira igreja que tinha lá na Praça de Cariri? Não. Teus pais, o senhor pegou. Quando eu cheguei aqui já tinha a igreja Matriz. Matriz. já. Só uma época. Não precisa dessa mais ou menos nessa época. Não, a matriz foi inaugurada em 1928. Porque eu não sou só pelo não estou eu não estou lá para muito longe, né? 28, a matriz. Então vamos lá. O senhor trabalhou com engraxate, depois foi garçom, mas esse não. Seja esta. Antes de ser garçom, eu fui balconista mesmo, do finado Gaudêncio Pô. Ah, tá. Era De 13 a 17 anos, eu fui balconista. Então isso é como se fosse hoje vender. Exatamente. Desse trabalho de balcão, chamava caixeiro. Dava o nome de caixeiro. E onde é que era comer? Era na Antônio Nascimento. Antônio Nascimento com Felipe Sanfai, em QG. Naquela época chamava Rua Sergipe. Na época chamava Rua Sergipe, a Felipe Sampaio. Naquela época, Singapura era um certo Transuílis? Era, com certeza, elas são tudo. A iluminação aqui era de gerador? Era taldeira. Caldeira? Era taldeira. Tinha hora para desligar a luz? Tinha. 11 horas desligava, 11 horas na linha. Agora vinha um restinho, uma rebadia lá da usina de Buricizeiro para aqui. Pelo esse fio aí, ó, que tem essas pilastras aí, tá vendo? Então transmitia, tá vendo? A energia de lá vinha para cá, tá vendo? E quando aqui ligava, então juntava as duas energias para poder aumentar a luz. Ah, entendi. Rádio, posso funcionar com transformador, e a luz era muito baixa, rádio. Bom, então, e depois quando passava das 11 horas, que apagava tudo por causa do estouro, tinha roubo, tinha assalto, tinha briga? Não tinha, porque tinha os guardas pagos pela prefeitura. Tinha os guardas eles já chamam os guardas noturnos aí, os homens assim, né? Então ficava com os afitos subiando, qualquer coisa dava um sinal, Fazendo a ronda. E a cidade era pequena, então dava tudo certo. O que o senhor lembra, seu Zé? Nesses anos todos de Vila do Senhor aqui inteira fora, qual foi o fato que o senhor lembra que mais marcou, desde criança até agora, foi um fato interessante? O da mulher subiu, ela tinha problema de cabeça, né? Então com a sapatina, um sapatinho Anabela, e com a cartilha na mão para de rezar e um texto, conseguiu que uma escada lá no fundo da igreja, que o pessoal ia fazer limpeza, ela conseguiu largar o telhado e pegou as escadas, subiu lá no pirulito e baixou com aquela luz que está lá de pé. Eu vi, dava do tamanho de uma garrafinha, tá vendo? Quem tirou ela foi o senhor, por nome chamava Basílio da Luz. Como é que ele fez? Ele subiu até naquela pasta de onde recebe os pirulitos da igreja, né? E ficou chamando ela, né? E ela falando assim, não, eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu vou pro céu. E eles agradando ela, né? Então ela subiu, a ideia dela era essa, fosse mais alta ela serviu mais melhor do céu, ela ficava. Com certeza. Você lembra o nome dela ou não? Não lembro, né? Infelizmente, agora no momento, né? Eu tenho o nome dela assim, mas agora não dá, não esqueci. Eu tenho uma série de histórias para gravar com o seu Zé Pequeno, voltando a repetir nesse vídeo também, é uma lenda, é uma história viva da cidade de Pirapora. Eu vou guardar para que nós possamos estar sempre aqui junto com ele, contando os casos, nós vamos memorizando tudo e vamos mostrando aos pouquinhos, aproveitar esse ano do centenário, né, seu Zé, e contar outras histórias. Eu posso contar uma outra historinha? É uma história sobre um padre que teve aqui em Pirapora, por nome Sei Afonso, OFM. Afonso, OFM, é da Franciscano. Então, ele instalou um alto-falante aí na igreja, nesse tempo só tinha alto-falante. E o alto-falante do Motinha, tinha de Francisco, um que foi político, Francisco não sei de que era, um cafeteiro, e tinha o do padre. Então, naquela época, as mulheres usavam só vestido e saia. Eu sou do tempo da mulher usava vestido e saia. Não usava short, calça comprida. Entendeu? Então, as mulheres começaram a usar calça comprida. Hoje, atualmente, está de short, hoje em dia já está quase nua, né?
Todo mundo está sabendo disso, né? Todo mundo está vendo aí o que está acontecendo na atualidade. Então, a igreja toda a vida, no começo ela exige muita coisa, agora depois é claro que tem que acostumar Acompanhar a evolução. com a evolução, né, do tempo, da natureza, igual nós estamos acompanhando, né, todas as transformações, né. Então falou que era proibido as mulheres entrar na igreja de calça, mas esqueceu de falar a calça comprida, tá entendendo? E Tade esqueceu de falar que é proibido ir de calça comprida. Então falou que era proibido as mulheres irem de calça. O que é que ia acontecer? Isso aí aconteceu e eu tenho prova disso. Tá vendo? Eu tô até imaginando o que eu... Então, as mulheres queriam ir sem calça. Naquele tempo usava calça mesmo, calçola, né? Que hoje é calcinha, né? E naquele tempo era calça mesmo. E as mulheres queriam ir sem calça. E os maridos começaram a brigar. Falaram, não, o padre pediu que é pra gente ir sem calça. Não, mas não pode. A gente só via, eu falo que eu era pegado com o senhor por nome Gaudeto Porto, e eu vi ele brigando, mas a mulher que ela queria ir, chamar de Celina Porto, vou falar o nome, queria ir sem tal, achando que era alguma doença, que naquela época foi em 1946, 47, quando tinha terminado a guerra, então achava que era efeito lá da bomba de Hiroshima, né? Que podia adoecer. Que aquele tempo ficava abafado, né? Entendeu? Ah, não. Vinha todo mundo. O padre proibiu de ir de calça, elas queriam ir sem calçola. Não, ia sem calça nenhuma, eu queria ir só com vestido, entendendo? Aconteceu isso, como existe essa luz que está no alumião. Resolveu, porque o São Cristão, o padre era um rapaz ali que tinha aí o pessoal começou a falar, que negócio aí que o padre está proibindo as mulheres ir para a igreja sem calça. Não, mas é calça comprida. Não, mas ele falou sem calça, o alto falou sem calça, entendeu? Ele não explicou se era calça comprida. Aí é que o rapaz falou com o padre, o feio falou, ó, todo mundo tá reclamando aí, e o senhor tá proibindo as mulheres entrar aqui de calça? Ele falou, não, mas calça comprida, não, mas o senhor não colocou calça comprida, não, o senhor falou de calça. Então as mulheres acham que é alguma doença, né, que tá prejudicando ela e tá aí sem calça, e os maridos estão brigando. Essa é uma história que aconteceu, essa que verídica, daí eu provo. Ó, eu sou pescador, mas eu provo de qualquer... Eu sou o pescador, mas eu não minto, não. Eu falo o que aconteceu aqui no Pirapora. Pronto, então vamos guardar mais história. Nós vamos agora dar mais umas semanas e vamos voltar com mais umas histórias. Esse trabalho é feito com coração. Quem puder ajudar, aponte o celular para o QR Code aqui. Muito obrigado. Agradeço de coração.